Bom dia, a graça e a paz sejam com todos vós, né? A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um estudozinho do manancial de hoje. Hoje é 4 de fevereiro de 2021. E o texto base se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao 16. Onde a palavra de Deus nos diz assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia, glorificado seja Deus. Tudo isso aqui Deus está nos dando, irmão, para que nós possamos pregar a palavra. Vamos supor, você sente um chamado para ser evangelista. Você tem que regar, você tem que adubar, você tem que cuidar, tem que limpar ao redor. O que isso quer dizer? Se você sente o chamado, você tem que se preparar, né? Você tem que se preparar, você tem que buscar do Senhor e procurar os meios para que você faça um seminário, vá buscar conhecimento, né? Ore muito, jejue muito, mas busque conhecimento, porque tem coisas que a gente vai aprender na academia, né? História da igreja, né? Como a homilética, né? Como fazer o sermão, como preparar um sermão, como pregar a palavra de Deus, não usar o microfone da igreja, do púlpito ali, para benefício próprio. Essas coisas, irmãos, a gente aprende na academia. Como se vestir, como se portar. O corpo da gente fala. Você vai aprender isso na academia. Você está entendendo? Então é esse tipo de regar, de adubar, né, de colocar água, de colocar o adubozinho ali, que nós estamos falando aqui. Você sente o chamado para ser um pregador, vá se preparar. Busque conhecimentos, técnicas, né? Como preparar um sermão, como ver o que está por trás das palavras, né? O que o pessoal naquela época comia, bebia, como que era a cultura, como que era a política, qual era a geografia da época. Essas coisas a gente aprende na academia. Estamos entendidos? Porque assim, irmão, a gente não pode falar qualquer coisa com o microfone na mão, né? Você vai aprender um pouco de lei. Você não pode constranger ninguém. Tu já pensou, às vezes, o pastor no púlpito, chama um fulano lá na frente, fulano, vem aqui. Às vezes a pessoa não quer ir, mas ele é constrangido aí. Você vai entender que isso aí é contra a lei. Então essas coisas a gente aprende na academia. Mas aí a palavra de Deus nos diz que Deus quer aperfeiçoar os santos, para que eles, nós, sejamos bons manuseadores da Bíblia. Conheçamos a Bíblia. Na realidade, todo aquele que tem o chamado do Senhor vai ter que aprender a vida toda isso aqui, a manusear. Eu conheci um irmão na primeira igreja batista de Guajará-Mirim, há 20 anos atrás, ele já tinha lido 40 vezes a Bíblia, né? Todo ano ele começava de novo, estudo da Bíblia. Todo ano. Então isso aqui é um aprendizado que você vai adquirir para toda a sua vida. Todo dia você vai ter que estudar a Bíblia. Nada melhor do que o manancial. Esse manancial foi uma bênção na minha vida, porque todo dia é um temazinho diferente. Então se aperfeiçoe.
né? Porque não podemos mais ser meninos inconstantes, né? Levados por ventos de doutrina, pelo engano dos homens, né? Com astúcia, engano fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Nós temos que aprender tudo sobre Jesus, tudo sobre Ele, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Então, tudo que nós podemos aprender de Jesus, em oração, em jejum, na busca pelo conhecimento de Cristo, e que o Espírito Santo venha sobre nossas vidas, né, para nos orientar, dando a medida a cada um conforme Ele quer, porque Ele que vai saber quem tem direito a mais, quem tem direito a menos, é o Espírito Santo. Né? Eu já vi pregações lá em Cuiabá de aparecer dente de ouro na boca das pessoas do nada. Isso é o dom de maravilha. Maravilhas, né? Operações de maravilha. Isso aí o Espírito Santo vai dar os dons a cada um conforme ele achar que cada um merece. Devemos jejuar, buscar do Senhor e aprender muito a respeito dele. E o estudo do manancial nos diz assim, ó, permaneça firme na doutrina, para que não sejamos como meninos inconstantes, né, levados em roda por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, que com astúcia enganam e induzem ao erro. Dou graças a Deus pela quantidade de igrejas evangélicas que vemos em cada cidade, mas ao mesmo tempo pergunto-me, o evangelho tem sido pregado com autenticidade e integridade? Infelizmente, vemos muitas igrejas pregando heresias. Por outro lado, há uma tendência mais progressista da teologia, que invade as igrejas históricas, desacreditando a autoridade bíblica e as doutrinas elementares da nossa fé. No dizer de Paulo, estão pregando um outro evangelho, está lá em Gálatas 1:8. Né? Neste tempo de tantos relativismos, irmão, olha só o que está dizendo aqui, neste tempo de tanto relativismo, ele quer dizer o seguinte, neste tempo de tanto relativismo, ele quer dizer o seguinte, não existe verdade absoluta. O relativismo é isso, não existe uma verdade absoluta. Então ele quer dizer assim, ó, neste tempo de não existir uma verdade absoluta, somos exortados pela palavra a perseverar firmemente na doutrina dos apóstolos, a saber, o ensino do Novo Testamento. Não podemos ser levados de um lado para o outro por ventos de doutrina, embalados pelas invencionices, pelas extravagâncias humanas. Modismos teológicos, né? Ele quer dizer que tudo é transitório, ou modismos eclesiológicos, que nada dura para sempre, né? Tudo é por pouco tempo, tudo é moda, né? Ou até pela música de sucesso, que vem, fica um pouquinho, vai e acaba, aí vem outros. A gente tem que ter cuidado com o que a gente põe dentro da igreja, a letra da música, né? Como que os irmãos estão se comportando ali na hora de cantar. Tudo isso, irmão, importa. Importa que sejamos obedientes a Deus, importa que nos comportemos conforme a palavra nos ensina. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ser firmes em nossas convicções, tendo um sólido embasamento bíblico. Quanto mais nos aplicarmos no estudo da palavra, olha só, irmão, quanto mais nos aplicarmos no estudo da palavra, pedindo sabedoria e discernimento em oração, mais firmeza teremos daquilo que é a verdade de Deus. Um bom exemplo disso é o que acontecia com os irmãos de Bereia, né? Enquanto Paulo pregava, eles examinavam as escrituras para ver se o ensinamento estava correto. Está lá em Atos 17:11. É isso que eu fazia sempre. Sempre eu levava uma canetinha assim para a igreja, quando o pastor estava pregando, eu anotava. Anotava as passagens bíblicas, ficava prestando atenção no que ele estava pregando, né? Porque se ele pregasse alguma coisa que não estava ali, que quando acabava o culto, eu chamava ele no particular para questionar. O pastor só falou assim, assim, assim. É correto falar isso a respeito disso? Você está entendendo? Então a gente tem que ser curioso. Eu, desde sempre, eu fui curioso.
Que Deus nos ajude a permanecermos firmes na boa doutrina dos apóstolos, para anunciarmos a verdade de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus, por tudo mesmo. Ensina-nos, Pai, a pregar a Tua Palavra, ensina-nos a ensinar a Tua Palavra, nos capacita, nos orienta, tanto eu como as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo. Se você sentiu o chamado do Senhor, meu amigo, não endureçais o coração, venha servi-lo. Não tem coisa melhor no mundo inteiro, é o maior exército do planeta, servir a Deus. Entendeu? Não endureça o coração. Se Deus te chamou, aceite o chamado do Senhor. E procure se capacitar, se preparar. E peça muita sabedoria de Deus e orientação do Senhor. Porque Ele vai abrir portas onde precisa e fechar onde precisa. Porque Deus nos ama e Ele cuida de nós. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fica na paz, meu irmão.